Olá, então, boa tarde, oficialmente. É uma alegria recebê-los nessa tarde tão ensolarada aqui em Porto Alegre, festa de Feira do Livro, festa da leitura. Hoje é nosso último turno do nosso encontro, mas não menos importante e também não exatamente o último, né? É o último desse evento, mas nós abrimos tantas possibilidades de diálogo entre os estudiosos que se apresentaram até agora, amigos, né? E os que se apresentarão hoje, que eu tenho certeza que nós teremos uma outra ocasião de nos encontrarmos, né? Eu vou passar para vocês aqui apenas pelo sentido de que algumas pessoas estão chegando apenas hoje, o que para nós é muita honra, né? Eu vou só resgatar para vocês o bojo, né, do nosso evento. Então, esse evento se chama Dionélio Machado e o Letramento de Percurso, a Tetralogia em Uso. Esse evento, ele resulta de um trabalho feito no primeiro semestre, junto com uma turma de disciplina eletiva do POSNING, que é o programa de pós-graduação em linguagens lá do Centro Cefet de Minas Gerais, no qual eu fiz um estágio pós-doc e fui orientada pelo professor Vicente Aguimar Parreiras. Então, nós propusemos para os alunos uma discussão em torno do letramento literário, a partir de uma ideia que levantei na minha tese de doutorado, que foi em torno do letramento de percurso. Para fazer uma espécie de aplicação dessa formação literária, não falar sobre, mas vivenciar essa experiência, nós propusemos aos alunos que integravam mestrandos, doutorandos e alguns ouvintes, né? Nós propusemos a esses grupos uma estratégia que o professor Vicente chama de DIPAC, que é estudo em grupo. Segundo o professor, as disciplinas em EAD encontravam uma evasão calcada muito grandemente na solidão que os alunos sentiam a estudar. Então, o professor Vicente começou a desenvolver essa estratégia de trabalhos em grupo, sem necessariamente a presença do professor, e isso está dando muito certo, né? Então, a sigla é DIPAC. Então, nós aplicamos essa estratégia da DIPAC, e os alunos fizeram estudos das 4 obras do Dionélio Machado, que se constituem numa história só, na verdade. Se você ler um livro só, você tem uma história. Mas se você for acompanhando as 4 obras, você tem a continuidade daquela história no personagem Maneco Manivela, que vai, então, se desenvolvendo a partir de cada episódio, ele já está num determinado estágio da vida dele. Então, os alunos se dividiram em grupos, estudaram essas obras, apresentaram primeiro num grupo pequeno, depois num grupo um pouquinho maior, e depois, na grande sala de aula, a gente debateu a temática. Tá? Então, daí surgiram trabalhos tão bons, tão interessantes, que nós resolvemos trazer esse evento para a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, como os alunos majoritariamente são de fora, né, lá do Cefet já eram de lugares não necessariamente só de Minas Gerais, nós temos junto aqui também o mestrado em Educação de Osório, da UERGS, né, de Osório. Temos também aqui linkado a pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor de Erechim, a qual também integra alunos não apenas do Rio Grande do Sul, mas de muitos lugares do Brasil. Então, por conta disso, nós montamos esse evento híbrido, certo? Híbrido no sentido que nós estamos presencialmente aqui na ONG Cirandar, que está nos recebendo, e vocês estão concomitantemente conosco pelo Google Meet. Além disso, colocamos o termo multimodal, porque algumas pessoas não iam poder participar, nem presencialmente e nem sincronamente. Então, nós tratamos de incluir a exposição de vídeo pôster com os trabalhos que os alunos fizeram. Foi um trabalho denso, agora há pouco falávamos sobre isso, a professora Maria Auxilieu, um trabalho de praticamente 8 meses, se formos contar as disciplinas, né, o quanto todo mundo leu e estudou, mas ele está nos recompensando em qualidade, em amorosidade, em acolhimento, em sincronicidade mesmo.
Então, parabéns, professor Vicente, pela DIPAC, parabéns, Dionélio Machado, pela obra grandiosa, e parabéns para todos nós pelo envolvimento, né? A ONG Cirandar é uma ONG maravilhosa aqui de Porto Alegre, trabalha com bibliotecas populares, recebe grandes doações de livros, faz formação cidadã aqui dentro, Olha, é um espetáculo. Eu depois, antes de terminar o evento, eu vou girar o computador para vocês verem como é aqui dentro, tá? Nós, então, no primeiro dia, nós tratamos da grande temática que foi o letramento de percurso, né? Dionélio Machado, letramento de percurso e formação literária. Também, ontem, nós trabalhamos com as reflexões sobre os corpos subalternizados, envolvendo a leitura da tetralogia do Dionélio Machado. Esses 2 episódios, e mais hoje, estarão disponíveis em breve no canal do YouTube, tá? A gente manda para vocês depois os endereços, tá bem? Aqui nós temos um pequeno cartaz com a programação. Bem, então, apenas para contextualizar a todos e todas sobre o nosso evento, né? Eu vou apenas abrir aqui novamente para mostrar para vocês o que nos espera hoje, tá? Só um minutinho. Hoje, na nossa fala, nós vamos discutir, então, o elo do Dionélio Machado com o letramento de percurso, através da fala do grupo da Cláudia, e também da participação do nosso querido João Luca, que é do mestrado em Osório, ainda aspirante ao mestrado, né, João Luca? Mas já foi nosso aluno como ouvinte, e nós já estamos contando com ele. Tá bom? E também o Fernando vai falar, Fernando Rosa da Rosa, é bolsista do projeto Patronas da Feira do Livro de Porto Alegre, e o letramento percurso, o Fernando vai apresentar. E temos também, ainda, participando hoje, a querida Matilde, da pós-graduação Teoria da Formação do Leitor de Erechim, e a nossa querida professora Maria Alzira Leite, da Universidade de Tuiuti, que é a nossa convidada especial, vamos dizer assim. Todos especiais todos são, mas a professora Maria Alzira, por todo o seu conhecimento, por ser professora de doutorado e mestrado, por toda a sua formação, publicações e tal, ela é tão especial quanto nós, mas, digamos assim, apenas PhD 2 vezes. Então, a professora Maria Alzira também está aqui contribuindo conosco, foi minha orientadora do doutorado, e hoje uma grande amiga, e continua sempre, como eu digo para ela continua sempre minha orientadora, né? Quero saudar o professor Roberto Serena Fontanelli, coordenador do curso de administração da unidade de Erechim, sempre prestigiando os eventos da pós-graduação. A professora Joyce esteve na outra noite, a professora Thais. Então, a unidade de Erechim, eu sempre digo de Erechim para o mundo, né? Hoje, não necessariamente para o mundo, mas estamos aqui em diversas cidades, né? Professora Marcela, muito obrigada pela presença, está em aula, né, professora Marcela, com a teoria e prática da formação do leitor. Professora Marcela é da Universidade Federal Fronteira Sul, nossa Universidade Federal de Erechim, parceira da UERGS, nossa amiga, universidade amiga, né? As pessoas acham que é a UERGS e a UF, será que elas concordam, não sabem, né, que nós nos amamos? E a professora Marcela nos ajuda contribuindo voluntariamente, ministrando aulas na nossa pós-graduação. Muito obrigada. Então, nós vamos, devido já ao adiantado da hora, né, nós vamos passar para um intermédio aqui, tá? Então, nós tivemos todo esse vislumbre aí sobre Dionélio Machado, sobre a aplicação do letramento de percurso, sobre a formação docente, né? Nós vamos passar agora, eu vou pedir que o Fernando, que é o bolsista do nosso projeto Patronas, né, da Feira do Livro, nós vamos colocar um slide aqui, vamos apresentar para vocês, e o Fernando vai falar um pouco sobre essa outra aplicação do letramento de percurso em outra ideia, né? Nós estamos tentando aplicar essa ideia aí do letramento de percurso em diversos ângulos para a gente conseguir, digamos assim, chegar a um consenso,
né? Há uma finalização difícil, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, cada um que estuda esse pensamento vai acrescentando uma coisa, né? Então, terminar, nós não vamos terminar isso aí, né? Mas pelo menos para quando a gente conseguir montar o e-book, a gente conseguir cercar por diversos ângulos. Nós vamos ter a percepção em cima do trabalho do PIBID, que foi feito no doutorado, vamos ter essa do Dionélio com as posturas de vocês, em cima da questão da formação literária docente, vamos ter essa com as falas, né, das patronas em relação à mulher, né, o discurso feminino, empoderamento, etc. O Fernando está participando de diversos eventos e ouvindo, nós estamos ouvindo o que as pessoas estão falando a respeito do projeto, né? Então, estamos, sabe, sacudindo os grãos para ver o que vai ficar quando tudo isso se acomodar, né? Eu agradeço a todos. Matilde, você pode falar depois do Fernando? Tudo bem? Tá. E aí encerramos, já falamos demais com a chave de ouro, né? A chave de ouro é sempre chamativa, dizer vamos fechar com a chave de ouro, mas não esqueça que o ouro sai da Amazônia, né? Vamos ter que inventar uma outra chave para fechar isso tudo com a Maria Alzira, então. Eu vou achar aqui, vou localizar, Fernando, o nosso slide. Tu já podes ir te apresentando, por favor. Boa tarde a todos e todas. Espera um momento. Ok? Estou todo mundo ouvindo? Boa tarde a todos e todos. Sou Fernando Rosa. Primeiramente, vai ser um choque para todos, tá? Eu sou um aluno de administração da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que pelas andanças da vida eu tive a honra de cruzar com a professora Ana Carolina na cadeira de antropologia em Erechim, até cumprimento o professor Roberto, né? Pela grande possibilidade do ensino remoto em plena pandemia, né? Teve essa oportunidade de eu contar a professora, né? E tanto da gente discutir ideias na disciplina, né? Eu tive essa oportunidade de ser pesquisador desse projeto lindo, incrível, né? Que para mim aos poucos foi o desenrolar da carroça, eu fui cada vez mais se apaixonando, né? Como todos estão vendo aí, o título é Patrona da Feira do Livro. Tá, só aguardando mais um pouco, mas vou me apresentando. Sou bolsista de iniciação científica na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Sou aluno de administração pública, estou no último semestre, sou daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. Problemas técnicos, acontece com todo mundo. Ok. Patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Maria de Norá, 1989, Lia Luft, 1996. A patronagem como mediação para um discurso de presença feminina. A gente aplica o letramento de percurso. Está aí a nossa apresentação da orientadora, que é a professora Ana Carolina, que é a mesma que desenvolveu o letramento de percurso, eu, Fernando. Pode passar. O projeto de pesquisa de iniciação científica, ele teve a primeira edição, que foi 2021 a 2022, e aí agora em agosto começou a nova edição de 2022 a 2023, em julho, né? Tem como objetivo geral verificar se como Maria de Norá, 1989, Lia Luft, 1996, no caso foi a primeira edição, e já na segunda já está as patronas Patrícia Bins, 1998, e Jane Tukitian, 2011. Como elas fazem mediação entre a feira, a patronagem e a autoria feminina, e a leitura e o desapagamento feminino. Pretendo descrever os aspectos do tema registrado em publicação da época, Jornal Zero Hora, aqui do Rio Grande do Sul, como entrevista, notas, depoimento, dentre outros, sob enfoque do letramento de percurso, de suas possíveis modalizações, a geológica, intervencionista, viscerais e identitárias. Próximo. Explicando um pouco do evento que está aqui, que a gente está, né? Ele nasce em 1955, na Praça da Alfândega de Porto Alegre, que é idealizado pelo jornalista Saimak, né? Que ele
a proposta dele é demitificar o hábito de ler e de consumir leitura, né? Porque antigamente quem lia eram as elites, as grandes classes médias, né? E que não era muito popular, né? O evento segue hoje na organização até nos dias de hoje, né? Em 1965 surge a figura do patrono, né? Que seria a pessoa que vai ser tanto homenageada e vai gerenciar, vai ser tipo xerife, né? Geralmente alguém ligado da literatura. O começo começa com os autores já falecidos, como Alcide Maia, Caldas Júnior, Camões, Alceu Walski e Simões Lopes Neto. Próximo. Com o passar do tempo, surge uma comissão na Câmara do Livro para a escolha dos nomes de autores e escritores. Aí que já começa com os patronos já escritores vivos, né? Para ser homenageados como patrono da Feira do Livro. Para desempenhar a função de anfitrião, e surge também a figura do xerife, que é o que dá o start, o início do evento aqui na Praça da Alfândega, né? O Érico Veríssimo foi o primeiro patrono, em 1986, escolhido, né? E aí a gente vê, olha só, pessoal, a primeira imagem feminina, do gênero feminino, que é Maria de Norá, em 1989, que é quando ela é patrona, né? E também eu não tenho vergonha de falar a minha idade, é quando eu também nasci, né? Em 1996, tem a Lia Luft, né? Que também foi uma patrona, né? A segunda, né? Próximo. Opa. Tá, vamos falar da primeira patrona, Maria de Norá. Ela está aqui tanta data e nasceu. Foi escritora infantis juvenis, foi professora, né? E tirando a graduação que ela tinha na área de letras, né? E tirando vários prêmios que ela ganhou e vários títulos. Próximo. Lia Luft, como consta aqui a ficha dela, faleceu recente. Ao contar da Maria de Norá, ela era de origem de Santa Cruz do Sul, né? Também foi escritora, também colunista da revista Veja, infelizmente, né? Enquanto também da Zero Hora, né? Sendo patrona em 1986, né? Próximo. A nossa metodologia de caráter bibliográfico descritivo, com análise quantitativa e qualitativa, a investigação partiu do levantamento de reportagem de jornais da época, que as patronas, no caso foram feitas publicação delas, né, dentro do evento, e um dos nossos parceiros foi o Centro de Documentação e Informação, CDI, do jornal Zero Hora. Próximo. O letramento, tá? É um processo sociodiscursivo, revelador de usos culturais de escrita e construção de identidade, e é observado a partir da sua modelização, que inclui os aspectos gerais dos letramentos, dimensão social e individual, é a instrumental e linguística, aspectos linguísticos enquanto significado independente enquanto significante, conforme Soares em 2009, e acrescenta mais uma dimensão do percurso movimento, segundo Silvia, 2021. Desenvolvendo a sua prática se dá por expressões linguísticas de inserto dos textos, analisando as suas escolhas, vocabulários, encadeamento, mecanismo de coerência, coesão, dentre outros, visando responder o questionamento de pesquisa. As falas das autoras, no caso, as patronas no evento, dentro dos artigos, durante a patronagem da Feira do Livro, aí no caso a gente fez análise, assim, para verificar a mudança do apagamento feminino, a mediação e a interação e a inspiração de quebra de paradigma, né? Próximo. No caso, a gente pegou a questão das modalizações do letramento de percurso, né? Como a dialógica, que revela as interlocuções, voz e transitar. A intervencionista revela a atitude de interferência dos valores, opinião e mudança nas regras. As viscerais, que revelam os atravessamentos via cultural da escrita e formação do individual e coletivo. E as identitárias, que revelam o pertencimento, a união e prol de um ente e de sua responsabilidade, conforme Silva. Aí está o livro famoso, que muitos já conhecem, deve ter buscado. Aqui está meu, até eu brinco muito com a orientadora, que eu chamo de Bíblia. Eu acho que daqui a alguns anos vamos fundar uma religião chamada Letramento de Percurso. Brincadeira, galera. Partindo. Aqui está uma síntese do que é as modalizações do letramento.
Aí tanto a questão do Bocar e tanto da análise, né, do que a professora Ana Carolina se inspirou, né, para dentro da nossa pesquisa, né. Tá, também não vou esquecer, né, mas a orientação da professora Maria Alzira, né, e Vicente, todo mundo incluído na nuvem. Agora vamos ver a aplicação. A gente, conforme como a gente trabalhou em texto cedido pelo CDI, né, a gente vai pegar trechos assim que a gente tirou frase, né, eu e a professora, tá? Aqui é a Maria de Norá, né, a data 28 de outubro, né, 1989, né, ano que eu já estava alguns meses já chupando o bico, né. Sobe ao palco uma mulher. No caso é a fala que ela explana, né, porque como ela foi a primeira patrona, né, a exercer esse cargo, deve ter sido um boom, né, gente? E se a gente analisar o... É, pode abrir. Como a pesquisa foi desenvolvida com a senhora Ana Carolina, ela também vai ajudar nessa parte. Não, eu estou aqui vibrando com o Fernando, porque normalmente quem fala sobre letramento de percurso sou eu, né? Quando a gente apresenta os trabalhos. Aí hoje eu falei para ele, não, vai, tu tá participando, né? Não precisa ficar, porque ele é administrador, né? Falei, não, vai mesmo em frente. Mas eu só queria citar aqui, se o Fernando me permite, né? É bem interessante a fala dela, da Maria de Norá, né? E vejam a comparação aqui do tamanho da página, tá? Isso aqui é a página inteira do jornal. E, embora ela apareça com a foto bem lá em cima, todo aquele texto aqui, eu não sei se vocês enxergam o meu cursor, todo o texto aqui, da primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna, é falando sobre o que os homens que estavam lá disseram. O prefeito, o secretário de Cultura, o não sei o quê. Da fala dela, eles citam só um pedacinho, tá? Que é isso aqui. Pela primeira vez em 35 anos, sobem ao palco uma mulher e a literatura infanto-juvenil. A elas repasso esta emoção e homenagem. Então, nós colocamos esse trecho dela, como a forma como ela se expressa, é isso que é a modalização. Eu sempre digo para o Fernando fica nervoso porque ele não é de letras, eu digo, Fernando, modalização é a forma como tu fala, é a cara que tem a tua escrita, isso que é a modalização, é como é que tu deixa aquilo dito, né? Então, a forma como ela diz, a forma como ela se expressa, reforça a importância dela como mulher está ali, porque ela podia falar como professora, por exemplo. Ela poderia dizer, olha, que momento importante para uma professora, para uma escritora, né? Ela podia falar isso, mas ela vai lá dentro da alma dela e coloca todo o peso de ser a primeira mulher como patrona da Feira do Livro de Porto Alegre e junta a isso a literatura infanto-juvenil. E também ela agrega a essa fala, ela diz, eu repasso a elas essa emoção. Então, essa expressão aqui, que é o único trechinho da fala dela que eles colocam, que o jornal coloca, para nós está modalizado dentro dessa modalização visceral, que é a pessoa que ela não consegue separar o corpo dela, o ser dela, não só a intelectualidade, do que ela está falando e da cultura escrita dela, né? Então, isso aqui que eu acho importante colocar. Vamos ver a outra, Fernando? Vamos. Tá, agora é qualidade biológica, que é a maneira de ignorar. Queres que eu fale? Tá dando folia. Para um pouquinho que eu vou fechar. Tu queres que eu fale sobre as reportagens, Fernando? Ou tu vai? Não, vai. Tá, assim, a Maria de Norá, tá? Agora é uma modalidade dialógica, tá? Que é a primeira vez. Opa. Tá, vamos dar ali a Luft. Vocês desculpem, gente, vocês não podem imaginar a situação que nós estamos fisicamente aqui. Porque corre criança de um lado para o outro. Aqui do lado, uma hora passa gritando Bolsonaro, Bolsonaro, outra hora passa gritando Lula, Lula. Agora subiu um Lula lá ali. Então, nós estamos aqui tentando manter o foco. Mas, no caso dessa exemplo aqui, dessa reportagem,
Tá? Então, vejam que aqui a página da reportagem, né, isso foi 29/10, né, tem tudo isso aqui sobre Feira do Livro, sobre diversas outras notícias e tal, todos esses picotinhos de notícias, e aí sobre a questão da patronagem dela, né, aparece apenas um detalhe, tá? Que é aqui nessa frase onde está, espera um pouquinho. Desde a sexta-feira, a cidade reencontrou-se, tal, Feira do Livro, deixa eu achar onde é que está o pedacinho. Bem mais alto que a linguagem dos números, a de falar, no entanto, a convivência, aqui. Pois o grande papel dessa mostra, que este ano homenageia pela primeira vez uma mulher, a escritora Maria de Norá, tem sido e há de ser sempre o despertar e estimular o amor pela literatura. Então, vejam, há uma abertura para o espaço do feminino, então há um diálogo, a forma como o jornal registra a presença dela, há um diálogo, mas ainda não há a fala dela, né? Está falando sobre ela. E ao citar a figura dela como mulher, o que eles fazem? Eles colocam a figura, a relação da questão do amor. Né? E, claro, ela era uma pessoa muito focada no amor, né? Ela contadora de histórias, professora de crianças, histórias infanto-juvenis e etc. Porém, a gente percebe que aqui há um esforço, né? Há um esforço do documento para que possa haver uma inclusão da figura da mulher, né? Aqui nós temos, se me permite... Sim. Eu tinha... É uma frase ali, né? Eu sou aqui, ó. Não uma questão de construção literária. Sou tanto preta, sou quanto gaúcha, porque é uma frase assim bem enorme que ela começa a citar a questão de fazer uma demonstração, né? Que ela não é somente a patrona da Feira do Livro, que ela não é somente uma escritora gaúcha, que ela se sente assim aberta ao universo, assim, para várias faces, assim. Então ela não quer se resumir somente a esse evento aí que ela teve a honra, né, de ser a patrona, né, e fazer mais outra vez essa abertura para as mulheres, né? Algum comentário? Sim, eu queria colocar aqui, eu tô me sentindo que nem o pessoal do Choque de Cultura, porque é impressionante, né, de fazer uma análise acadêmica do jeito que isso aqui está. Eu estou me sentindo, daqui a pouco vou começar a falar sobre os Transformers aqui. Ai, ai. É que vocês não sabem, mas está acontecendo um mundo aqui. Mas voltando... Esse detalhe aqui da Lia Luft, tá? Já é a segunda patrona, né? Esse jornal aqui é 25/10 de 1996. Vejam que já tem uma foto bem grande da patrona, né? Uma foto bonita, ela ali com o livro na mão. Então, já fisicamente, semioticamente falando, já a patrona já tem um valor maior. Toda a página é sobre ela. Tá? Já não tem tanto a participação de diversos picotes e coisinhas diferentes, né? Então toda a página é dela, né? E eu coloquei identitária porque, de certa forma, é uma coisa que a gente sabe o quanto a Lia Luft tem valor como escritora, né? Uma das nossas maiores escritoras do humano, né? Mas ela também tinha um pé nessa questão mais, digamos assim, não vou dizer reacionária, porque ela era uma grandiosa humana, né? Mas ela tinha um certo jeito de falar que revelava coisas que talvez ela não quisesse dizer. Então, quando perguntam se ela é gaúcha, ela diz, não, eu sou tão brasileira quanto, né, uma preta lá na escada lá de Salvador e tal. Então, a gente sente que ela quer se identificar com o Brasil, né? E ela cita um termo, uma forma, uma expressão que ela cunha como, então, a expressão do Brasil. Mas ela cita de uma forma que pode dar a parecer preconceituosa, né? Ainda assim, ela usa essa fala para marcar a identidade dela, como é que ela se sentia. Ela não se sentia apenas uma escritora do Rio Grande do Sul, ela se sentiu uma escritora do Brasil, né? Aqui, se me permite, Fernando, eu já vou tocar pelo tempo, tá? Aqui nós temos, então, a outra reportagem,
Vejam que, novamente, nós temos na página inteira aqui, menino maluquinho, tem 2 fotos de homens aqui falando sobre diversas coisas, né? E o tópico inteiro aqui que trata do trabalho da Lia Luft, trata de uma frase que ela falou sobre a questão dos banheiros que estavam faltando na Feira do Livro. Então, vejam que todo o eu dela como escritora, toda a sua compreensão, tudo que ela sabia, tudo, né, foi, de certa forma, foi puxado para uma coisa tipo assim, a mulher arrumando a casa, né? Ela fala assim, adorei essa feira, mas uma coisa me incomodou, o ruído. Acho que, pelo menos na hora dos encontros com a literatura, não deveria haver nem música, nem encenações. A feira progrediu muito na parte cultural. Os escritores que vieram de fora adoraram os encontros. Ainda ontem, sábado, estive com Nelo da Pinhon na casa de Mafalda Veríssimo, e ela estava encantada com a feira. Mas é preciso cuidar para que não predominem atividades alheias ao livro, para que não fique uma coisa circense. Please, a praça também precisa de banheiros. Então, aqui eu coloquei, e Fernando concordo, como uma modalização intervencionista, quer dizer, ela não está só ali como bonita, né? Como ela pega e já quer arrumar a casa, né? Gente, está faltando banheiro nessa encrenca, tá? Então, esse tipo de análise que nós estamos fazendo para ver se realmente a forma como essas escritoras se manifestaram, se foi no falar delas, se elas trouxeram outras mulheres. E, nesse sentido, a gente sentiu que realmente houve uma evolução, porque depois dessas 2 que romperam com essa hegemonia masculina, né, começou-se a ter mais e mais patronas, né? E as patronas mais atuais, que a gente está estudando agora, elas já entraram com um discurso majoritariamente de inclusão do feminino, né? Então, Fernando, pode ler aqui a parte dos resultados, por favor? Sim, que os ações construindo, mas perceba-se que as autoras foram importantes na mudança do apagamento feminino pela mediação, geração e inspiração de quebra de paradigma que efetuaram em suas falas, bem como poderão fomentar a mudança de empoderamento feminino no percurso das patronas. Por isso, a Câmara do Livro, entidade promotora da feira, apoia, no caso, o nosso projeto dentro da nossa universidade. As próximas autoras que já foi mencionada, tanto a Patrícia Bin, de 1998, e Jean Tuquian, estão ainda fazendo análise, né, fazendo levantamento do perfil dela todo no nosso espaço, né, das pesquisas, e aquilo, né, sobe uma e puxa a outra. Foi mais ou menos o caminho do que a gente viu nessa pesquisa, né? Foi isso. Muito obrigada, Fernando.